Esta é uma aula de circuitos elétricos e lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em um circuito série com resistores. A associação série de elementos de circuitos é muito comum, como no caso de baterias e de pilhas, quando se faz a associação série para aumentar a tensão resultante do circuito. Lembramos da aula passada que a conexão série de elementos tem algumas propriedades ou características. Uma delas é de que a corrente em todos os elementos é a mesma. Quando tivermos a conexão de vários elementos, estes são conectados então um após o outro. E também não há presença de nós, ou seja, de pontos do circuito onde a corrente se divide. Então mostramos aqui um circuito misto com 3 resistores e 2 fontes, em que os 3 resistores estão conectados em um ponto comum, onde ocorre a divisão da corrente. Então, por isso, ele é um circuito misto. De todo modo, nós temos o ramo 1, que é então a conexão da fonte V1 com o resistor R1, que é um circuito série, e também o ramo 2, em que temos a conexão de R3 com a fonte V2, que também é um circuito série. Mas esses dois ramos estão conectados em paralelo com o resistor R2, formando então um circuito misto. Então a lei de Kirchhoff das tensões, ela sempre será aplicada a um caminho fechado, ou seja, a uma malha. Então nós mostramos aqui um circuito com uma fonte e um resistor, que é um circuito série em que a corrente é a mesma nos dois elementos. A lei de Kirchhoff das tensões define então que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado deve resultar em zero. Isto significa dizer que se temos um circuito com uma fonte e com diversos resistores, a soma das quedas de tensão nesses resistores deve resultar no valor da fonte. Então, para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, também conhecida como LKT, inicialmente devemos atribuir um sentido para a corrente do circuito, a seguir identificar as tensões sobre os elementos, então respeitando a polaridade, ou seja, como identificamos um sentido para a corrente, então colocaremos sempre o mais no resistor, no terminal em que a corrente está entrando. A seguir, podemos então aplicar a lei de Kirchhoff das tensões percorrendo o circuito, ou seja, o caminho, no sentido horário ou anti-horário. Neste exemplo mostrado aqui, estamos percorrendo o circuito no sentido horário. Identificamos um ponto do circuito por onde iremos começar, neste caso é o terminal negativo da fonte V1, e aí percorremos então o circuito até retornarmos ao mesmo ponto. Ok? Então, neste caso, teremos menos V1 mais VR1 e, consequentemente, voltamos ao mesmo ponto de partida. Percorrer o circuito no sentido horário ou anti-horário resulta na mesma resposta, ou seja, não vai interferir no resultado final. Então, você pode escolher se quer ou se deseja percorrer o circuito no sentido horário ou anti-horário, conforme lhe convier, conforme você preferir. Então, no exemplo aqui do lado esquerdo, nós estamos percorrendo o circuito no sentido horário. Então, iniciando pelo terminal menos da fonte, como estamos entrando no menos, então a polaridade será menos V1. No resistor R1, estamos entrando pelo mais, então a polaridade será mais VR1. Então, nós temos que menos V1 mais VR1 é igual a zero. Trabalhando com a expressão, obtemos que VR1 é igual a V1. Já no circuito da direita, vamos aplicar agora o sentido anti-horário. Então, estamos entrando pelo menos do resistor. Então, a polaridade será menos VR1 e estamos entrando pelo mais da fonte. Então, a polaridade será mais V1. Então, nós temos que menos VR1 mais V1 é igual a zero. Novamente, trabalhando com a expressão, encontramos que VR1 é igual a V1. Ou seja, tanto faz percorrer o circuito no sentido horário ou no sentido anti-horário que o resultado será o mesmo.
Quando tivermos um circuito com fontes de tensão conectadas em série, então aplicamos a mesma regra para aplicar então a lei de Kirchhoff das tensões, ou a LKT. Então no nosso circuito do lado esquerdo, vamos iniciar novamente pelo terminal negativo de V1, então temos menos V1, menos V2, mais V3, igual a zero. Passando para o outro lado as tensões que estão negativas, temos que V3 tem que ser igual à soma de V1 mais V2. No outro circuito da direita, temos duas fontes e um resistor, então vamos aplicar novamente a lei de Kirchhoff das tensões, no sentido aqui horário, então menos V1, menos VR1, mais V2 é igual a zero. Vejam que a polaridade escolhida para VR1 foi contrária ao sentido da corrente que nós atribuímos. Isso não vai provocar nenhum erro na análise a ser feita. Isso é uma escolha de quem está fazendo a análise do circuito, ok? O comum seria colocar o mais de VR1 justamente onde a corrente está entrando, mas nesse caso, para mostrar que pode-se fazer a definição ou a atribuição de polaridade conforme convier ao analista que está fazendo o estudo, então fizemos justamente de maneira invertida. Então nós temos que menos V1 menos VR1 mais V2 é igual a zero, portanto, passando as tensões para o outro lado, temos que VR1 é igual a V2 menos V1, ou seja, a tensão que fica sobre o resistor é a diferença das tensões entre as fontes. Se a polaridade que nós escolhemos está correta ou não, dependerá das amplitudes da tensão. Se V1 for maior que V2, então nós temos uma tensão VR1 negativa. Se V2 for maior que V1, nós teremos uma tensão VR1 positiva. Então vamos fazer um exemplo, né? Um circuito com dois resistores. Então, neste caso, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, inicialmente atribuímos um sentido para a corrente. Então a corrente 1 está saindo da fonte, que é o convencional, e colocamos polaridades nas tensões sobre os resistores. Então mais VR1 e mais VR2, respeitando o sentido da corrente, que é o mais usual. E aí, iniciando então a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões no terminal negativo da fonte, temos então que menos V1 mais VR1 mais VR2 é igual a zero. Ou seja, a soma das quedas de tensão nos resistores, VR1 mais VR2, tem que ser igual à tensão da fonte, que é V1. Aplicando a lei de Ohm em cada resistor, nós temos que VR1 tem que ser igual a R1 vezes I1 e VR2 tem que ser igual a R2 vezes I1. A corrente é a mesma. Portanto, substituindo essas duas expressões nas quais aplicamos a lei de Ohm na equação original da lei de Kirchhoff das tensões, vamos encontrar então que R1 vezes I1 mais R2 vezes I1 é igual a V1, e isolando então I1, nós temos que I1 será V1 sobre R1 mais R2, que na verdade é a resistência total do circuito. A resistência total de um circuito em série é a soma das resistências de cada resistor. E aí o exemplo 1, então, ele tem dois resistores, um de 100 ohms e outro de 220 ohms, conectados em uma fonte de 12 volts. Então já vamos aplicar direto a expressão que encontramos anteriormente a partir da lei de Kirchhoff das tensões. Então a corrente 1 é a tensão da fonte sobre a soma dos resistores, então 12 volts sobre 100 mais 220, resultando em uma corrente de 37,5 mA. Podemos então calcular agora a tensão sobre cada resistor, encontrando para VR1 3,75 volts e para VR2 8,25 volts. Essa soma de tensão no resistor R1 mais resistor R2 resulta no valor de 12 volts, que é justamente a tensão da fonte. Então, ao final, nós podemos fazer essa checagem, somando as tensões dos resistores, e o resultado deve ser igual à tensão da fonte.
Um circuito com 3 resistores segue exatamente a mesma metodologia, só que agora vamos ter então menos V1 mais VR1 mais VR2 mais VR3 igual a zero. Então isso significa dizer que a corrente I1 é a tensão V1, que é a tensão da fonte, sobre a soma dos 3 resistores, que é a resistência total do circuito. E aí, fazendo então o exemplo 2, nós vamos encontrar para a corrente total, a corrente I1, um valor de 2,31 mA. Vejam que deixamos os resistores em kΩ e, portanto, a resposta será em mA. Novamente, calculamos as quedas de tensão em cada resistor, encontrando para o resistor R1 2,31 volts, para o resistor R2 5,08 volts e finalmente para o resistor R3 7,62 volts. Somando as 3 quedas de tensão, que a partir da aplicação da lei de Kirchhoff, a expressão que encontramos, vamos obter então 15,01 volts. Veja que está levemente diferente da tensão de 15 volts. Por que ocorre isso? Por causa dos arredondamentos que foram feitos ao longo dos cálculos anteriores, ok? Então não está incorreto, está totalmente coerente. O valor de 15,01 ser aproximadamente igual a 15, que é o valor da fonte. Também é interessante destacar que temos um resistor de 1 kg, um resistor de 2,2 kg e um resistor de 3,3 kg. Vejam que o de 2,2 kg tem uma tensão um pouco maior do que o dobro da tensão no resistor de 1 kg. E o resistor de 3,3 tem uma tensão superior a 3 vezes a tensão no resistor de 1 kg, ou seja, em um circuito em série, as tensões se dividem ao longo dos elementos e o maior valor fica sobre o resistor que tem a maior resistência. Consequentemente, o menor valor de tensão fica sobre o resistor que tem a menor resistência. Então é o que nós percebemos aqui. Finalmente, um circuito com 3 ou mais resistores, então ele pode ser generalizado para N resistores, e aí então o cálculo da corrente será a tensão da fonte dividida pela soma de todos os N resistores. Vejam que a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões é a mesma. Inicialmente identificamos as polaridades, atribuímos um sentido para a corrente e a seguir escrevemos a equação percorrendo a malha, então, no nosso exemplo aqui, no sentido horário. Finalmente, vamos falar então de um circuito muito utilizado em medição, por exemplo, de tensão, que é o divisor de tensão resistivo. Normalmente emprega 2 resistores, mas pode utilizar mais do que 2 resistores. Então, neste exemplo temos R1 e R2, ou seja, é o circuito anteriormente estudado com 2 resistores. A diferença é que vamos utilizar a resistência total, que é R1 mais R2, calcular a corrente, que é a tensão da fonte dividida pela resistência total, e a seguir, então, aplicar a lei de Ohm em cada resistor. Então, a tensão no resistor R1 será R1 vezes I1, ou seja, a tensão V1 que multiplica R1 dividido pela soma das resistências. Do mesmo modo, VR2 será R2 que multiplica a corrente, ou seja, será R2 que multiplica V1 sobre R1 mais R2, resultando então naquela equação em que VR2 é V1, que é a tensão da fonte, ou tensão de entrada do circuito, que multiplica o resistor sobre o qual queremos a tensão, dividido pela soma das resistências. Então, um exemplo prático. Temos uma fonte de 15 volts, um resistor de 10 kΩ e um resistor de 1 kΩ ligados em série. Queremos saber a amplitude da tensão sobre o resistor de 1K. Então, neste caso, nós teremos um circuito que diminui a tensão, sempre irá diminuir, porque circuito resistivo não consegue amplificar, mas neste caso estamos escolhendo o resistor com a menor resistência, ou seja, onde vamos ter a menor amplitude de tensão. Então, um resistor de 10K e um resistor de 1K dá uma relação próxima de 10 para 1.
Então isso significaria dizer que se a tensão de entrada é de 15, sobre o resistor de 1K, nós teríamos algo próximo a 1,5 volts. Vejam que aplicando a expressão do divisor de tensão, V sobre o resistor de 1K será a tensão de entrada V1, que multiplica a resistência de 1K, dividido pela soma de 1K mais 10K. Então nós teremos 15 vezes 1K sobre 11K, que resulta em 1,36 volts, ou seja, próximo da relação de 10 para 1. Tá? Então por isso que esse circuito é muito utilizado para medição, porque a partir de um alto valor de tensão, ou seja, de uma alta amplitude, eu posso obter valores pequenos que poderão então ser medidos pelos circuitos. Então, nesta aula nós estudamos a aplicação de lei de Kirchhoff das tensões, que é fundamental para a análise de circuitos, porque sempre um ramo em série, ou seja, na parte que está em série do circuito, nós iremos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, e na aula que vem vamos estudar o circuito paralelo e, na sequência, a lei de Kirchhoff das correntes, que então será o equivalente para um circuito paralelo de resistores. Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula.